Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Estamos começando mais o Reino de Deus em 7 minutos. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de uma passagem bastante conhecida, que todo o cristão praticamente sabe de cor, que é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E espero também que você leia não só esse versículo, mas todo o capítulo, para entender o contexto desse assunto. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Do que João está falando? Da essência do Evangelho. Da essência. Uma essência que precisa hoje ser resgatada. Algo que pouco se prega nas igrejas nos dias atuais. O que mais se fala hoje nas igrejas e a forma como a maioria das pessoas convida alguém para ir a um culto, para ir à igreja, é sobre as necessidades que essa pessoa tem. Então, normalmente, nos cultos ou nos convites, para se ir à igreja, você vê o foco na necessidade da pessoa. Que necessidade? Necessidades temporais, ou seja, do tempo presente. Então as pessoas chamam os outros, para estar nos cultos, para que ela possa ser curada, para que ela possa ser liberta, para que ela possa até mesmo, prosperar, para que ela possa ter os seus sonhos se tornando realidade, enfim. Se ela tem uma necessidade, se ela tem um problema, se ela tem uma dificuldade, as pessoas têm chamado para que elas vá ao culto. Querido, será que é isso realmente que o culto representa? E será que é isso realmente que é o desejo de Deus para nós? Será que essa é a vontade do Senhor? Eu fico pensando sobre isso, Venha para Jesus para que as suas necessidades sejam supridas, venha por causa da sua fome, venha por causa da sua nudez, ou venha por causa das suas prisões, ou venha por causa das suas doenças, ou venha por causa do seu casamento falido, ou venha por causa dos seus problemas familiares, ou venha por causa, dos seus problemas financeiros, enfim, as pessoas convidam umas às outras para ir ao culto ou para vir a Jesus por causa das suas necessidades temporais. Mas será que essa é a essência do Evangelho? Aqui em João 3,16 nós vemos a essência do Evangelho, o fator central do Evangelho. Qual é o fator central do Evangelho segundo João 3,16? Que Deus amou a humanidade, uma humanidade que estava perecendo, uma humanidade que estava caminhando para uma morte eterna por causa dos seus delitos e pecados, e Deus ama essa humanidade. E a Bíblia fala que esse amor foi tão grande que foi imensurável, imedido. Então ele diz de tal maneira que ele enviou seu Filho Jesus para morrer por essa humanidade falida, e então resgatar, redimir, perdoar essa humanidade através de Jesus, através da obra da cruz. E essa humanidade, então, pecadora, redimida, ela poder ter acesso àquilo que é a vontade de Deus, que é a vida eterna. Entenda o que eu estou dizendo aqui nesse dia. Jesus pode curar você? Sim. Ele pode libertar você? Sim. Ele pode até mesmo operar um milagre na sua vida num momento de necessidade? Sim. A Bíblia mostra isso na vida terrena de Jesus. Quando um doente vinha até ele e ele o curava, mas tinha muitos outros também que não eram curados por onde ele passava. A gente vê isso no tanque de Betesda, apenas um foi curado. Ele pode sim libertar você, libertou o gadareno que veio até ele, e ali os demônios foram embora e aquele homem ficou livre do seu mal. Ele pode sim fazer
né, uma multiplicação de pães e peixes, ou seja, pegar o pouco que você tem e fazer que seja suficiente para você. Querido, isso é verdade, isso pode acontecer. Agora, o que eu e você precisamos entender é que isso não é a essência do Evangelho. As necessidades temporais não são a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? É aquilo que é atemporal. A essência do Evangelho é o lidar com a condição corrompida do homem, a condição caída do homem. É restaurar a comunhão, né, do homem com Deus. Essa é a essência do Evangelho. O que João 3,16 deixa claro para mim e precisa ficar claro para todos nós é que Jesus foi levantado, assim como a serpente, né, no versículo 15 fala, 14, que Jesus foi levantado, assim como a serpente do deserto, para redimir o homem do seu pecado. Eu, você, toda a humanidade estávamos caminhando para o inferno. Mas aí Jesus veio para redimir, Jesus veio para perdoar, Jesus veio para ser a nossa redenção. Jesus veio para ser o nosso caminho para a salvação. Ele veio para ser, né, a solução para o pecado do homem. Então entenda isso nesse dia. Jesus é a solução para o seu pecado, o meu pecado. A essência do Evangelho é a salvação da nossa alma. E o maior milagre que Deus quer fazer na nossa vida é exatamente esse: nos libertar, né, da condenação eterna, nos livrar do perecimento eterno, porque Ele quer nos levar para morar com Ele eternamente. Se eu e você entendemos isso e vivemos focado nisso, as demais coisas até podem nos ser acrescentadas, mas elas não são a essência. A essência é a redenção do homem caído para uma vida eterna com Deus. Que Deus te abençoe.